Ao iniciarmos o ano de 2017, nós fomos, assim, no geral, surpreendidos no mês de janeiro sobre algumas notícias que incomodaram as autoridades, quer o governo federal, estadual, em alguns estados, também as autoridades municipais de certas cidades. E o motivo foi a rebelião nos presídios, começando lá em Manaus, que facções criminosas agindo dentro da prisão se revoltaram. Ali não existe só uma facção criminosa, mas várias, e os desentendimentos. E o que aconteceu? Morte de detentos, eles se matando uns aos outros. Logo mais em Roraima, Boa Vista, né? No presídio lá também, mais revolta, mais assassinatos lá dentro do presídio, e depois também no Rio Grande do Norte. Isso tem acontecido e as autoridades tiveram que tomar providências, não é? Para que houvesse uma contenção dessas brigas entre as facções criminosas lá dentro dos presídios. Isso tem incomodado e as autoridades. Foi preciso um empenho do ministro da Justiça, convocando tropas do Exército e outros lá para acalmar aquele alvoroço que estava acontecendo e criado lá dentro desses presídios. As prisões, elas são conhecidas desde a antiguidade, como aquela em que José ficou preso lá no Egito, Gênesis 39, versículo 20, que diz: o Senhor Jeová o tomou, o Senhor de José, não Jeová, de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Nós temos na Bíblia várias menções de prisões, usadas para aqueles que cometiam algum crime ou até acusados de pregarem heresias, como eram chamados. Em Atos 4, versículo 3, Pedro e João são presos. Atos 5, 18, novamente. Saulo arrastava milhares, muitas vezes centenas de pessoas, homens, mulheres, para o cárcere. Pessoas suspeitas, outras esperando a execução, devedores até o pagamento da dívida também eram presos, inimigos feitos cativos e muitos outros motivos pelos quais as pessoas iam parar na prisão. Mas o que de fato queremos falar e pensar não é aquela prisão como nós entendemos, que ela é com grades, reforçadas com altos muros, carcereiros, guardando rigorosamente de todos os lados, mas queremos falar de outro tipo de prisão. As pessoas vão para a prisão porque elas já estão prisioneiras por causa de Satanás, que já as tem presas
e então cometem uma variedade de crimes e assim pagam por eles. A especialidade de Satanás é fazer com que as pessoas não conheçam a justiça de Deus. Satanás mente. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. E as pessoas, muitas vezes, ouvem a voz de Satanás, praticam aquilo que Satanás quer que elas praticam. Elas são prisioneiras de Satanás. Embora ouve-se falar que a prisão é a melhor escola do crime, nós ouvimos falar isso. Pessoas que estão na prisão cumprem o determinado tempo que lhes é imposto, e quando saem, voltam a cometer crimes. Porque na prisão eles aprenderam outras maneiras de se cometer crimes. Certa vez, num dos empregos que eu trabalhei, havia uma pessoa que havia saído da prisão. E ele comentava que não há na prisão nada de bom. Ali você aprende outras maneiras para quando você sair da prisão, você cometer crimes novamente. Assistimos algumas vezes pessoas que são presas por determinado crime, um assalto, um roubo, alguma coisa que ele cometeu, e às vezes os repórteres vão entrevistar esta pessoa. Por que você fez isso? E ele diz: eu não sei fazer outra coisa. Esse é o meu trabalho. E agora? Você vai ficar preso. A gente fica preso um tempo aí, né? E quando você sair, o que você vai fazer? Eu vou fazer de novo. Confessam. Por quê? Satanás está comandando o seu coração. Ele é prisioneiro de Satanás. Nesta prisão que nós vamos falar, não se vê em grades, muros altos, nem carcereiros, pois é quando o coração é o lugar onde Satanás coloca toda sorte de atitudes que desagradam a Deus, sendo enganados, cegos, oprimidos e presos. Por isso o Senhor Jesus repete as palavras que nós lemos em Isaías 61, verso 1. Ele as repete lá em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O único meio que nós encontramos de libertar da prisão do pecado está em ouvir e conhecer a palavra de Deus e atender ao convite de Cristo. Lá em Evangelho de João 8, 31 e 32, nós lemos o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Alguém escreveu uma seguinte verdade, eu creio que os irmãos chegaram a ler
no Facebook. A Bíblia é proibida nas escolas, mas é permitida nas prisões. Se fosse permitida nas escolas, as prisões não estariam cheias. É uma verdade ou não é? É uma grande verdade. O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, tem sido criticado por suas declarações em sua campanha eleitoreira. E agora, como eleito, já colocando algumas dessas declarações e decisões em prática. E uma delas, que uma filha de um colega meu que está lá nos Estados Unidos, ele também era da Primeira Igreja Batista em Sumaré, mas está morando lá agora, e a filha dele escreveu um comentário bem interessante. As pessoas estão criticando o presidente, mas ele está voltando muitas práticas cristãs que foram abolidas em outros governos. E uma delas é o ensino religioso cristão nas escolas. A Bíblia voltará a ser lida nas escolas. Podem condenar ele por várias coisas, várias atitudes que ele está tomando, de não deixar imigrantes entrarem no país e outras coisas mais. Mas ele ainda está pensando como era a tradição antiga, em que nas escolas era possível ler a palavra de Deus. Lia-se, estudava, orava. Ele quer voltar essas atitudes, essas práticas cristãs novamente. O seu vice-presidente, Mike Pence, declarou em dos seus pronunciamentos após a eleição, convocando o povo dos Estados Unidos, o povo cristão, a orar. Orem pelas autoridades, orem por nós, para que a palavra de Deus também venha a ser ouvida, a palavra de Deus venha a ser cumprida. E ele mencionou o versículo de 2 Crônicas: se meu povo, que se chama pelo meu povo, orar, então, ele diz, eu ouvirei, Deus diz, eu ouvirei e atenderei. Igreja, nós temos um dever, como cristãos salvos em Cristo Jesus, nós temos o dever de estarmos sempre em oração, conhecendo as Escrituras Sagradas, buscando na sua palavra toda a orientação que nós precisamos para as nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Se nós fomos salvos, a orientação é para que nós não voltemos às práticas que nós praticávamos, mas que nós atentamos para a palavra de Deus, porque ali atrás, naquela vida antiga, não salvos por Jesus, nós vivíamos presos, escravos. Cristo tem o poder de salvar, de resgatar o pecador e conceder liberdade.
como nós vimos hoje na escola bíblica dominical, mas isso custou caro. Isso custou caro. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprado por preço. E algumas versões diz, comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Enquanto nós vivemos, enquanto nós temos as nossas atividades, enquanto nós temos os nossos afazeres, o nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus liberta todo aquele que nele crê. Por isso, nós podemos agradecer pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. Quando nós tomamos o pão, bebemos o cálice, nós lembramos que temos uma liberdade de alto custo. Como nós temos agradecido a Deus, como nós estamos orando a Deus, para que a palavra de Deus ainda, por meio dela, muitos venham a ser resgatados. Esse foi o assunto de hoje, lá na lição da Escola Bíblica Dominical. Eu nem copiei, pastor Vladimir. Eu nem copiei. Deus foi me falando assim e me orientando no estudo da palavra nesta semana. Muitos poderão ser soltos das prisões de Satanás e viver esta verdadeira liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Anunciemos, preguemos, vivamos o que a palavra de Deus nos ensina. Se um dia nós fomos prisioneiros de Satanás, ele ainda muitas vezes quer nos enganar. Ele ainda quer atrapalhar a nossa vida cristã. Ontem nós estivemos na reunião dos pastores e obreiros, pastor Olney Basílio Lopes pregou sobre a diferença de vivermos o velho Adão ou vivermos uma nova vida em Cristo, imitando a Cristo. Mas ele disse, Satanás sempre tentou a Cristo, mas ele não cometeu nenhum pecado. Ele está sempre, como diz lá em Gênesis, no calcanhar. No calcanhar. E assim ele está tentando a cada um de nós, dia após dia. Nós não estamos isentos da perseguição de Satanás, mas não deixemos, fujamos das coisas que ele está colocando diante de nós, para que nós possamos ser libertos e nós proclamarmos esta liberdade em Cristo Jesus. Amém.